saga aqui no tubo contorcido proximal. Então, com o mesmo esquema dos vídeos anteriores, estamos adicionando coisas, né? Agregando mais coisa aí. Então a gente falou, bomba só de potássio mobiliza sódio, sódio mobiliza outras partículas, dentre elas a glicose. Comentei com vocês. Agora vamos ver aqui, ó, além da glicose, o sódio também vai mobilizar uma outra molécula orgânica muito importante. Então ele vai fazer também o cotransporte, olha lá, vai ser um outro cotransportador, mas agora dando lugar para os aminoácidos. Então, além do cotransporte da glicose, o sódio também, no túbulo contorcido proximal, faz o cotransporte dos aminoácidos. Então, aquele cotransporte sem porte, todo mundo entrando, todo mundo indo no mesmo sentido. Os aminoácidos, a gente sabe, são importantíssimos, moléculas valiosíssimas para o corpo. Através dos aminoácidos, a gente compõe, né, sintetiza as proteínas. E as proteínas são aquelas moléculas de luxo, né, gente, que tem ação enzimática, tem ação imunológica, né, tem papel importantíssimo no processo de contração muscular, na própria secreção de um monte de coisas, porque ela compõe citoesqueleto de célula. Então, proteína é tudo de bom. E para produzir proteína, a gente precisa do aminoácido. Então, o aminoácido não pode ser jogado fora, de forma alguma. Quando existe problemas nessa retenção de aminoácido no rim, o que a gente tem? Proteinúria, tá? Ele começa a aparecer na urina, e isso é péssimo. Muitas vezes, o que acontece? O excesso de glicose, ele pode acabar mobilizando mais sódio para o seu transporte, e isso prejudica os aminoácidos. Então vamos pensar assim, ó, é como se dentro da célula fosse uma festa, né? E os aminoácidos precisam ser 100% reabsorvidos, e essa reabsorção vai acontecer no túbulo contorcido proximal, que é onde a gente vai ter esses transportadores. Então, vamos imaginar aqui o seguinte, pensa que dentro da célula, isso que eu estava querendo falar, tá rolando uma festa. O sódio tem ingresso garantido para entrar nessa festa, porque ele tem o gradiente de difusão super mega favorável, ou seja, ele tem força difusória. E essa força difusória é produzida por quem? Pela bomba sódio-potássio, que está lá na membrana basolateral, que eu comentei com vocês, né? Então ele tem esse ingresso, o convite para ir para a festa. E ele pode levar um acompanhante. Esse acompanhante pode ser a glicose ou o aminoácido. Aqui nesse segmento, a gente vai ver que em outros segmentos ele pode levar outros acompanhantes. Mas aqui vai ser principalmente esses dois. Se eu tenho, então eu vou ter uma disputa pelo sódio, né? Glicose e aminoácido, os dois querem fazer parzinho com o sódio. Se eu tenho mais glicose, a glicose acaba mobilizando mais esse sódio. E o aminoácido às vezes vai ficar ali chupando o dedo, né? Não vai conseguir ter sódio para poder conduzi-lo para dentro. E isso pode levar a uma sobra de aminoácidos aqui no túbulo, e aí esses aminoácidos vão para onde? Na urina. A presença do aminoácido na urina produz a proteinúria, tá bom? A gente vai ter a manifestação lá de cristais, né, muitas vezes, que são observados na urina, e é um indicativo de proteinúria, importante, tá bom? Então o aminoácido entra na célula e vai sair da célula também através de transportador específico na membrana basal, e vai chegar no interstício. E todo mundo que chega no interstício vai para o sangue através das forças de Starling, graças à albumina que vai estar aqui, ó, puxando líquido, e quando ela puxa líquido, vem que nem uma onda do mar, puxa todo mundo junto. Tá bom, gente? Então a gente precisa ter 100% da glicose e 100% dos aminoácidos retornando para o sangue. Quem vai fazer essa mobilização? O sódio. Ele faz isso por quê? Porque tem as bombas sódio-potássio que fazem com que ele tenha essa força de difusão, né, para entrar na célula. E aí ele leva essa galera junto com ele. Tá? Bom, então esses transportes que a gente falou são os transportes que vão acontecendo via transcelular. Então vamos imaginar o que está acontecendo aqui, ó. A gente está tendo grande reabsorção de partículas, sódio, glicose e aminoácidos, saturando esse interstício aqui, né? E aí a gente tinha o seguinte, o filtrado glomerular inicialmente ele é isotônico, ou seja, ele tem a mesma concentração do plasma, igual, iso igual, né? Tônico, concentração. Ou seja, o equilíbrio solvente e soluto, né? Equilíbrio hidroeletrolítico é o mesmo. O que vai acontecendo é que no túbulo contorcido proximal a gente vai tendo uma mobilização inicial muito grande de soluto, como a gente está vendo que são as partículas, glicose, aminoácido e sódio,
E ainda não veio o solvente, que é o quem, gente? A água, né? Então aqui o interstício, ele vai ficando super saturado de partícula, ele vai ficando hipertônico. E isso vai fazer com que a gente tenha entrada de água, né, que vai atrás por osmose, e entrada também do cloreto. Por que o cloreto? Porque o cloreto ele vai ser atraído por esse ambiente, vamos dizer assim, né, para esse espaço que está carregado de sódio. O sódio é positivo, é um cátion. Ele vai produzir uma atração elétrica do cloreto, tá? Então, por uma questão de cargas opostas, a gente sabe que se atraem. Então, a gente vai ter uma eletropositividade intersticial que vai produzir atração de partículas negativas, ou seja, de ânions. Então, o cloreto vai atrás do sódio por uma questão de oposição elétrica e a água vai atrás do sódio, da glicose, do aminoácido por uma questão de osmose, tá ok? E essa reabsorção vai ser aí entre as células, ou seja, via, cortou um pouquinho aqui, ó, mas é paracelular que a gente vai ter essa atração acontecendo. Tudo bem, gente? Então esses são os elementos reabsorvidos. Agora vamos falar da secreção. E aí a gente encerra túbulo contorcido proximal. Prometo. Então, vamos lá. Então, além da reabsorção, esse monte de elemento, e no final eu vou mostrar para vocês uma tabelinha resumindo tudo isso, a gente vai ter também secreção acontecendo, tá? Lembra? Nos túbulos não é só reabsorção. A reabsorção é um evento maior, né, que chama mais atenção, mas a gente também tem secreção. E essa secreção vai ser principalmente de íons hidrogênio, que são produzidos de montão no organismo, porque o nosso metabolismo tende sempre a produzir ácidos. E a gente joga esse hidrogênio fora através da urina. É uma das vias de eliminação de ácido, é a via urinária. Tá? A gente tem duas vias, a via respiratória, que joga fora gás carbônico, que é um produtor de ácido, e a via urinária, que joga fora o hidrogênio propriamente, porque o hidrogênio tem carga elétrica, ele é hidrossolúvel, então ele vai embora na urina, tá? Ele vai ser incorporado à urina e vai ficar aprisionado. Primeiro ele vai ser incorporado no filtrado e vai ficar aprisionado nesse filtrado e a gente acaba eliminando através da urina, tanto é que o nosso pH urinário ele sempre tem uma tendência a ser mais ácido, né? pH plasmático entre 7,35 a 7,45, pH urinário ele fica ali flutuando entre 5 e 8. Então ele tende a ter ele ser menor do que o plasma, portanto mais ácido, porque é a via de excreção de ácido. Então essa excreção acontece através da secreção tubular. O hidrogênio ele vai ser secretado. Aqui no canal também tem um monte de vídeo sobre pH, regulação de pH, e tem lá falando de toda essa parte, tanto do tamponamento químico, respiratório, sistema respiratório e sistema urinário nesse processo. Mas aqui vamos centrar na fisiologia renal, secreção tubular. Então a gente vai ter uma enzima chamada anidrase carbônica, como está aqui, que é uma enzima que está no citoplasma das células tubulares. Essa secreção de hidrogênio vai acontecer praticamente em todo o néfron. Só não acontece no segmento fino da alça de Henle. No resto todo vai acontecer. Então a gente praticamente vai replicar isso aqui, vamos explicar agora e depois a gente só repete. Então o que a gente vai ter é o seguinte, a anidrase carbônica é uma enzima que vai estar presente nas células tubulares e nas hemácias. O que ela faz, gente? Ela catalisa uma reação química entre gás carbônico e água, tá? Ela faz essa catalisação dessa reação, ou seja, ela acelera a ocorrência da reação dessas duas moléculas. CO2, quando reage com água, forma um ácido chamado ácido carbônico. Os ácidos, eles têm como propriedade, então essa enzima só está presente nas células tubulares do néfron e nas hemácias, porque as hemácias fazem um transporte do gás carbônico. Então lá a gente também tem essa reação acontecendo em grande quantidade. Os ácidos têm como característica, né, a liberação de íons hidrogênio. Os ácidos fortes liberam muito hidrogênio, os ácidos fracos menos hidrogênio, mas todo ácido libera hidrogênio, uns mais, outros menos. Então a gente vai ter aqui o ácido, né, ele dissociando em hidrogênio e bicarbonato. Então essa molécula ela se quebra e a gente vai ter a liberação de hidrogênio e bicarbonato, a formação. Bom, então aqui a gente tem uma reação. O que acontece, gente? A gente vai ter aqui um transportador de membrana que é movimentado por quem? Pelo sódio, né? Sempre o sódio. O
Sódio tem a força de difusão. Então ele vai ser importante para reabsorção, como a gente já viu, de glicose, aminoácido e também por puxar cloreto e água. Então ele puxa todo mundo, é o grande guia do processo, né? Ele vai liderando todo mundo, vamos voltar para o sangue. E ele também vai ser essencial para a eliminação do hidrogênio. Então aqui a gente vai ter um cotransportador que é operado pelo sódio, que permite a entrada do sódio e a saída do hidrogênio. Ou seja, a gente chama, isso é um cotransporte, porque é mais de uma molécula sendo transportada ao mesmo tempo, né? 2 ou mais moléculas. Aqui no caso a gente tem uma molécula entrando, uma partícula entrando, que é o sódio, e uma partícula saindo, que é o hidrogênio, que nem uma porta de banco giratória. Entra um e sai o outro. Então aqui a gente tem um cotransporte também, só que em sentido, cada uma vai num sentido. Ó. O sódio entra, o hidrogênio sai. Então a gente chama de cotransporte antiporte, tá? Aí o que acontece? O hidrogênio, então, ele é secretado para o lúmen tubular e vai ser incorporado ao filtrado. Ele é adicionado ao filtrado, porque ele precisa ser eliminado. Tudo que fica no filtrado vai ser jogado fora, vai virar urina. E o bicarbonato, ele é reabsorvido, a gente tem ele indo, a gente separa as duas, né? Porque se não houver um destino para cada uma, aqui, ó, separar os dois irmãos, o hidrogênio e o bicarbonato, eles reagem novamente e a reação retorna, né? Então a gente vai ter o hidrogênio sendo secretado e o bicarbonato sendo reabsorvido, tá? Indo para o sangue. A gente segura a base e joga fora o ácido. Né, isso que vai manter, isso vai auxiliar muito na questão do tamponamento plasmático. O rim ele participa desse processo, é um mecanismo importante, faz uma regulação mais lenta, mas é essencial também. Problemas renais vão levar ao comprometimento dessa secreção de hidrogênio. E aí o que vai acontecer, gente? A gente vai ter esse hidrogênio retido no organismo, produzindo acidose, insuficiência renal, tende a levar o indivíduo a desenvolver uma acidose do tipo metabólica. É que nem quando o indivíduo tem uma insuficiência respiratória, ele também vai jogar menos CO2 fora, o que acontece? Ele vai formar mais ácido, ele desenvolve uma também acidose, só que do tipo respiratória, tá bom? Aqui, como é o problema renal, problemas renais, problemas do metabolismo e tudo mais, desenvolvem distúrbios do tipo metabólico. Aqui no caso, acidose. Então lembrando, o nosso corpo tende a produzir ácidos, esses ácidos eles têm 2 vias de saída, de uma forma bem geral, respiratório e urinário. Se eu tenho problemas nesses sistemas, esses ácidos se acumulam no corpo e levam à acidose. Quando o problema é no sistema respiratório, a acidose é respiratória. Quando é o problema envolve o sistema renal, a acidose metabólica. E existem outras formas de produzir acidose metabólica, que é quando tem distúrbios metabólicos. Diabetes, por exemplo, leva uma acidose do tipo metabólico. Quando não é respiratório, a gente dá esse nome de metabólico. Tá bom, gente? E aí a gente tem ele com esse papel, joga fora o ácido, segura a base para manter o pH, porque o corpo tende a produzir muitos ácidos no seu próprio funcionamento, é um processo natural, tá? Então o sódio de novo, ó, problema com o nível de sódio, se os níveis de sódio diminuírem no corpo, olha só, vai comprometer toda essa história aí. Se a gente tem redução da oxigenação do tecido renal também, porque eu não vou ter ATP, não vou ter a bomba funcionando e nada disso vai acontecer, tá bom, gente? Bom, então aqui só pra gente resumir tudo que a gente falou em relação ao túbulo contorcido proximal. Então o que a gente tem de reabsorção? Sódio é o número 1. Ele mobiliza glicose, aminoácido, cloreto, água, e a gente vai ter aqui a secreção de hidrogênio, que também é impulsionada pelo sódio, né? E essa secreção de hidrogênio, ela está diretamente ligada à reabsorção do bicarbonato, porque as duas partículas são formadas juntas, né? Então, quando forma a outra, elas são irmãos gêmeos aí, né? Filhos do ácido carbônico, como a gente falou, e eles precisam ser separados para que eles não reajam novamente e a reação retorne. Então, quando a gente tem secreção de hidrogênio, a gente sempre vai ter a reabsorção do bicarbonato. Ok, gente, então ficamos por aqui. E aí no próximo vídeo a gente já fala de álcool. Então a gente se vê.